Então, no último encontro, nós falávamos um pouco da vocação de Santo Antônio Maria Claret, até o momento em que ele foi ordenado, o desejo de ir para Cartucha, a dificuldade, né, em ir, a interpretação dos desígnios de Deus e até o momento em que ele faz todo o seu processo vocacional e entra no seminário e depois é ordenado. A segunda parte da autobiografia é a parte que fala das missões que Santo Antônio Maria Claret realizou. E essa parte vai do número 113 até o número 498 da autobiografia. É uma parte muito extensa. Eu vou falar assim alguns tópicos mais importantes, né, para que depois vocês possam ler a autobiografia e aprofundar. Mas essa segunda parte fala exatamente da vocação missionária, ou do desejo que o padre Claret tinha em sair e realizar as missões. Quando passou o desejo de ser cartucho, de entrar no mosteiro dos cartuchos, então o padre Claret pensava de que maneira ele poderia santificar a sua alma e salvar a alma do próximo. Esse era o grande tema de toda a sua vida. Como salvar a sua própria alma e como salvar o próximo, né? Ganhar almas para Deus. Que está muito ligado à sua infância, quando nós falávamos lá que ele pensava na eternidade, nas pessoas que possivelmente poderiam se condenar. E ele sentiu assim uma voz muito forte, um chamado muito forte de Deus, que convidava ele para sair daquela paróquia ou daquele povoado, até mesmo da Espanha, e ser missionário em outras terras. Então ele decidiu ir para Roma e se apresentar à congregação da Propaganda Fide. Hoje é a congregação para a evangelização dos povos. Esse é um órgão da igreja, né, uma congregação dentro da igreja que cuida exatamente das missões adigentes, as missões para fora. Então o padre Claret, já em 1839, teve esse desejo de se apresentar, de se oferecer à Propaganda Fide para ser enviado a outras terras de missões. Só que, para sair da paróquia que ele se encontrava, ele enfrentou alguns obstáculos. Da mesma forma, ele teve que sair da Espanha, ir para a França, depois da França, né, do porto de Marseille, que ele foi até Civitavecchia, na Itália, onde ele desembarcou em direção a Roma. Foi muito complicado esse processo dele, porque houve várias tribulações, como ele mesmo relata na autobiografia. Inclusive a viagem foi uma viagem sucedida de tormentas, né, de muitos problemas, mas ele se manteve fiel ao desejo que ele tinha de ir até a Propaganda Fide. Quando ele chega na Itália, no dia 1º de outubro de 1839, ele entra na congregação dos jesuítas, na Companhia de Jesus. Ele entra no noviciado da Companhia de Jesus, no dia 2 de novembro de 1839. Nesse período em que ele estava no noviciado dos jesuítas, ele se ocupou com pregações, com catequese, com confissões, tudo aquilo que era próprio da vida sacerdotal, mas também estudava o que era próprio da congregação, né, dos jesuítas. Só que, nesse período em que ele esteve em Roma, ele ficou muito doente. Ele teve uma forte dor na perna direita, e isso daí causou toda uma
revisão da sua vida. Ele foi procurar um diretor espiritual da própria Companhia de Jesus, que o aconselhou a voltar para a Espanha. E ele interpreta este fato como vontade de Deus, que não era realmente para ele ser jesuíta, mas que ele tinha que voltar para a sua terra natal e ali sim ele continuar a sua missão. Então, o que aconteceu? Ele diz que Deus levou a Companhia de Jesus não para que ficasse nela, mas para que aprendesse a ganhar almas para o céu. Ou seja, a Companhia de Jesus, seguindo o exemplo de Santo Inácio, ajudou Claret, dentro de uma metodologia, a compreender qual era a sua verdadeira missão, qual era a sua verdadeira vocação. No dia 13 de maio de 1840, então, retornando para a Espanha, ele foi nomeado auxiliar de pároco da paróquia de Viladral, na Espanha. E ali ele começou a fazer uma revolução dentro daquela diocese, dentro daquela paróquia. Ele começou a pregar novenas, visitar doentes, fazer confissões, pregações, catequeses e, inclusive, foi enviado, a pedido dos bispos, a outras dioceses para catequizar, para evangelizar, sobretudo aquelas dioceses em que estavam com grande problema de fé e sofrendo também com algumas heresias próprias da época. Só para vocês terem uma ideia, o padre Claret, ele renovou todo o clero da Espanha, porque o clero vivia um tempo de crise muito grande. O clero estava sob o efeito de muitas doutrinas, de muitas ideologias sociais e também de algumas heresias próprias daquela época, que enfraqueceu todo o sentido, a vida sacerdotal, e o Claret, então, através das missões, através das pregações, ele decide fazer toda uma revolução na formação do clero. E o estímulo que ele tinha para as missões era nos profetas, sobretudo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Elias, o exemplo dos apóstolos, de Paulo, dos santos que a igreja tem, mas sobretudo de Nossa Senhora, que é para ele a sua mãe, mestra, madrinha e formadora de missionários. Dentro da autobiografia, o Claret destaca 7 meios que ele se servia para produzir frutos, que aliás é um belíssimo tratado, vocês deveriam ter, porque esses 7 meios está muito ligado com a nossa vivência, com o nosso dia a dia como batizados, como cristãos. O primeiro meio que o padre Claret usava e se valia era a oração, porque ele dizia que a oração é a melhor forma para você converter os pecadores. O homem que reza, o missionário que reza, converte mais facilmente os pecadores para Deus. O segundo meio era o catecismo às crianças, porque ele dizia que as crianças tinham muito mais facilidade de aprender o catecismo e de gravá-lo. Então ele dava muita ênfase à catequese para as crianças. Naquela época não tinha catequista. O padre era o catequista. Então o Claret dava a catequese para as crianças e fazia desse meio uma grande evangelização. O terceiro meio era a catequese para adultos, porque ele dizia que o adulto instruído, ou seja, a catequese para o adulto, arrancava dele a ignorância. E se instruísse o adulto nas obrigações, ele poderia cumprir os deveres para com Deus. Então a catequese de adultos arrancava o homem da sua ignorância na fé, e
conduzia o próprio homem aos deveres, às obrigações para com Deus. O quarto meio eram os sermões. Os pontos doutrinais servem para instruir, mas os sermões para exercitar a vontade. Essa é uma frase dele, né? A doutrina nos instrui, mas o sermão exercita a nossa vontade, o nosso desejo de cumprir a vontade de Deus, de viver segundo a vontade de Deus. Um quinto meio eram os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que ele viveu no tempo do noviciado, né, que ele teve essa experiência. Os exercícios espirituais de Santo Inácio ajudavam muito na conversão dos sacerdotes. Ele usava muito qualquer retiro ou qualquer atividade para o clero, começava com os exercícios espirituais de Santo Inácio. Para quem não conhece, os exercícios de Santo Inácio, eles são divididos em 3 categorias. Tem retiros de 8 dias, de 15 dias e de 1 mês. Tá? Em silêncio absoluto. Ninguém conversa. Não se fala, a não ser com o diretor espiritual, né? Mas são retiros espirituais de silêncio total. Então, 8, 15, 30 dias. Hoje em dia, todos podem fazer os retiros inacianos, né? Só que as casas de retiros inaciano, elas exigem uma série de documentos e, enfim, a gente tem que fazer um grande perfil até de estudo para ver se você é aceito para fazer aqueles exercícios espirituais, tá? A gente pode falar disso depois em outra ocasião. Mas o Claré usava os exercícios espirituais para a conversão do clero e esse era um dos grandes meios de renovação do sacerdócio naquela época. São os retiros que vocês fazem antes de fazer os votos. Antes de fazer os votos, nós fazemos os retiros inacianos, né? De 1 mês. Dentro desse 1 mês, você tem 2 dias que você pode conversar, que é liberado como um dia de lazer, né? Onde você pode conversar com os outros. Mas também tem os horários para isso. Tá? Um outro meio os livros e folhetos, porque ele dizia que a imprensa é um meio poderoso para a propagação do bem. O Claré foi um incansável escritor e propagador do Evangelho, né? Ele escrevia sobre tudo, todo o tema que vocês possam imaginar, o Claré escrevia e distribuía. Ele chamava de hojas volantes, que são folhas, né, que a gente muitas vezes distribui aí nas missas, com um texto, um artigo, um santinho, enfim. O Claré distribuiu milhares e milhares com temas diversos, porque ele falava que a imprensa é um ótimo propagador do bem, tem que saber usar. Tá? E um outro meio são as publicações, diálogos familiares, rosário e objetos religiosos. Com a finalidade, a maior glória de Deus, a conversão dos pecadores e a salvação das almas. Então, todas as publicações, os diálogos familiares, o rosário, os objetos de devoção, têm como finalidade propagar a maior glória de Deus, a conversão dos pecadores e a salvação da humanidade. Quando a gente distribui um santinho, quando a gente distribui um rosário, quando a gente leva, né, os artigos religiosos para as pessoas, essa é a nossa intenção. Glorificar a Deus, ajudar as pessoas a se converterem, né, a mudarem de vida e contribuir para a salvação da humanidade. Essa é uma missão de todos. Ele fala também de 5 virtudes que para ele foram essenciais dentro das missões, que são virtudes necessárias para que se produzam frutos.
A primeira virtude é a humildade. Ele coloca como primeira porque sem a humildade não se pode acolher a graça de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus. Tá? A pobreza, que consiste em nada ter, o despojamento, ou estar totalmente livre para Deus, né, um coração livre para Deus, desapegado. A mansidão, que é uma das virtudes que todo missionário, todo cristão deve priorizar, porque é através da mansidão que você acolhe, que você atrai as almas para Deus. A modéstia, ele fala que o missionário é o espetáculo de Deus. Por isso ele deve ser prudente e delicado nas palavras, obras e atitudes. Né? Por isso que tem que ser modesto. E a mortificação, ou seja, ele via na mortificação, muitas vezes no jejum e outras situações, um meio para se fazer a vontade de Deus. Mas ele diz que a humildade, ele compara a humildade e a mansidão como uma árvore. Ele fala que a humildade é a raiz da árvore e a mansidão é o fruto da árvore. E aí ele destaca também algumas virtudes de Jesus que ao longo de toda a sua vida missionária ele procurou imitar. Ele imitava o Cristo humilde, a humildade de Jesus, a maneira com que Jesus se vestia, né? O Claré não tinha nada, ou seja, a roupa dele era a roupa, ele tinha uma peça de roupa, duas, né? E mais nada. Quer dizer, havia a modéstia no se vestir. Procurava também imitar a Cristo na alimentação. Ele era muito sóbrio na sua alimentação. Aliás, era uma alimentação paupérrima, né? Se nós formos analisar nesse contexto hoje. Ele procurava imitar Cristo na moradia. A casa dele e os lugares que ele ia eram lugares muito simples. Ele não gostava de nada que fosse de luxo. Tanto é que teve um período que ele morou no palácio e ele pediu para que no palácio ele ficasse no lugar mais humilde, mais simples, né? Porque assim ele estaria fazendo a vontade do Cristo, se configurando ao Cristo. Nas viagens, no uso do dinheiro, tudo que o Claré ganhava, tudo que ele recebia, era em benefício dos pobres. Nós vamos ver em algum momento, depois, a criação das caixas econômicas federais. O Claré criou a Caixa Econômica Federal. Tá? As caixas econômicas eram exatamente para isso, para colocar o dinheiro e distribuir depois, ajudar nas instituições em benefício dos pobres. Uma outra virtude era a pregação durante o dia e a oração durante a noite. Claré acordava 3 horas da manhã para rezar. A partir das 3 horas da manhã até as 5, 6 horas ele tinha seu momento de oração, depois a Eucaristia, depois ele atendia as confissões o dia inteiro. Às vezes ele passava, não sequer comia, almoçava, atendendo as confissões. Então ele dormia pouco, né? Trabalhava muito durante o dia. E não buscava a sua própria glória. Jesus buscava a glória do Pai, revelava a glória do Pai. Claré também teve toda esta dinâmica ao longo da sua vida, principalmente da sua vida missionária. Mas ele dizia também que a virtude mais necessária para o missionário é o amor a Deus e ao próximo. Porque amar a Deus e ao próximo, como Jesus, é tudo. Essa foi a grande lição que ele nos deixou. Desde que o Claré voltou à Espanha, ele sofreu muitas perseguições dos inimigos da fé. Claro, quando você atrai para Deus, você distancia as pessoas das trevas, né?
Quanto mais perto de Deus, mais longe daquilo que o mundo e a sua maldade oferece. Só que quem está na mentira, quem vive na mentira, vai fazer de tudo para que a verdade não vença. Então Claré foi muito perseguido por políticos, né, pela sociedade da época, por várias pessoas que não compreenderam o seu ministério e que queriam a todo custo tirá-lo da rota da fé, né, do seu caminho de missões. Um outro dado importante foi as missões nas Ilhas Canárias. O padre Claré renovou todo o continente das Ilhas Canárias com a sua pregação. Então, as Ilhas Canárias têm uma gratidão muito grande ao padre Claré por toda a fecunda evangelização que ele fez naquele território, naquela época, renovando primeiramente o clero, em seguida, através do clero, o povo. Tá? Então, esses números da autobiografia sobre a missão do Claré fala especificamente disso. É muito longa, muito vasta. Eu penso assim, no próximo ano, nós darmos continuidade aos temas que estão aqui. Agora nós estamos dando a conhecer, assim, em linhas gerais, o que a autobiografia nos fala. Mas aqui nós temos um estudo, uma escola de fé para toda a nossa vida. Né? Acho que nós vamos ter que aprofundar muito bem esses temas. E no próximo encontro nós vamos falar sobre a fundação da congregação, que cai bem, inclusive, no mês de julho, porque a congregação foi fundada no dia 16 de julho de 1849. Então nós vamos falar deste tema, né, e o que acontece com o padre Claré depois da fundação da congregação. Então, em linhas gerais, sobre as missões, era isso que eu gostaria de transmitir para vocês nessa noite.